20º ano, no 5º dia do 4º mês, quando eu me encontrava no rio Chebar entre os exilados. Lá se abriu o céu. Eu, porém, vi como veio do norte um vento tempestuoso e uma grande nuvem, envolta em resplendor incessante e fogo, em cujo cetro refulgia algo como metal brilhante. E bem ao meio apareceram vultos como de 4 seres vivos, cujo aspecto se assemelhava a vultos humanos. E cada um tinha 4 rostos e cada um 4 asas. Suas pernas eram retas e a planta de seus pés era como a planta do pé de um bezerro, e brilhavam como metal polido. Ezequiel indica uma data bem precisa para a aterrissagem desse veículo. Ele também vê, em observação exata, um semovente vindo do norte, que brilha e é radiante e levanta enorme nuvem de areia do deserto. Imaginemos o Deus onipotente das religiões. Tem este Deus necessidade de vir correndo desabaladamente de uma determinada direção? Não pode ele, sem espalhafato ou alarido, encontrar-se lá onde deseja estar? Sigamos a narração testemunha do profeta Ezequiel. Além disso vi, ao lado dos 4 seres vivos, rodas no chão. O aspecto das rodas era como o vislumbre de um crisólito, e as 4 rodas eram todas da mesma conformação, e eram trabalhadas de modo tal como se cada roda estivesse no meio da outra. Podia andar para todas as 4 direções, sem virar-se ao andar. E eu vi, que tinham raios e seus raios estavam cheios de olhos em toda a volta das 4 rodas. Quando os seres vivos andavam, também as rodas andavam a seu lado, e quando os seres vivos se elevavam do chão, também as rodas se levantavam. A narração é estupendamente boa. Ezequiel acha que uma roda se encontrava no meio da outra. Uma ilusão óptica. De acordo com nossos atuais conhecimentos, ele viu algo parecido com os veículos especiais que os americanos usam nas áreas desérticas e regiões pantanosas. Ezequiel observa que as rodas se elevam do chão simultaneamente com as asas. Isso é exatíssimo. Naturalmente, as rodas de um veículo universal, por exemplo, um helicóptero anfíbio, não ficam no chão quando ele se eleva para o ar. Continuemos com Ezequiel. Filho do homem, põe-te em pé, quero falar-te. Esta voz o relator ouviu e, de temor e respeito, enterrou seu rosto no chão. Os vultos estranhos interpelavam o nosso Ezequiel como filho do homem, e queriam falar com ele. Segue o relatório. E ouvi atrás de mim um estrondo pulsante, quando a glória do Senhor se elevou de seu lugar, o farfalhar de asas dos seres vivos que se tocavam entre si, e o tilintar das rodas ao mesmo tempo, constituiu um estrondo pulsante. Além da descrição bastante exata do semovente, Ezequiel nota também o ruído que esse monstro nunca visto produz, quando decola do solo. Designa o barulho feito pelas asas como um farfalhar e o tilintar das rodas como um pulsante estrondo. Não nos parece isto o depoimento de uma testemunha ocular? Os deuses falaram com Ezequiel e instaram para que doravante restaurasse a lei e a ordem na terra. Receberam-no em seu veículo e confirmaram que ainda não haviam abandonado a terra. A ocorrência causou forte impressão sobre Ezequiel, pois não se cansa de descrever cada vez de novo o estranho veículo. Mais 3 vezes repete ele a descrição de uma roda que estava dentro da outra e das 4 rodas que podiam ir para todos os lados, sem virar-se no andar. E especialmente impressionado mostrou-se ele com o fato de o corpo inteiro do veículo, as costas, as mãos e as asas, até as rodas, estarem cheios de olhos. A finalidade e o alvo da viagem, os deuses revelam ao cronista mais tarde, quando lhe dizem que ele vive em meio a uma geração rebelde, que tinha olhos para ver, e assim mesmo nada via, e orelhas para ouvir, e assim mesmo nada ouvia. Esclarecido Ezequiel sobre seu povo, segue em si, como em todas as descrições de tais desembarques, conselhos e indicações com respeito à lei e à ordem, assim como sugestões com vistas a uma civilização adequada. Ezequiel levou a missão muito a sério, e transmitiu aos outros as indicações dos deuses. Novamente estamos diante de questões embaraçosas. Quem falou com Ezequiel? Que espécie de seres eram? Deuses, segundo a concepção tradicional, certamente não eram, pois esses provavelmente não necessitavam de um veículo para ir de um local a outro. A nós, essa espécie de movimentação nos parece incompatível com a concepção de um Deus todo-poderoso. No livro dos livros existe outra invenção técnica, que,
Nessa concatenação de ideias, vale a pena examinar com imparcialidade. No livro do Êxodo, capítulo 25, 10, Moisés relata as instruções precisas que Deus transmitiu para a construção da Arca da Aliança. As diretrizes são fornecidas com a precisão de centímetros, indicam como e onde deveriam ser fixados varais e argolas e que ligas metálicas deveriam ser usadas. As instruções visavam uma execução exata, assim como Deus desejava tê-la. Advertiu Moisés repetidas vezes que não cometesse erros. E vê que faças tudo com exatidão completa, segundo o modelo que te foi exibido na montanha. Êxodo 25, 40. Deus também disse a Moisés que ele mesmo lhe falaria, do interior daquela sede de misericórdia. Ninguém, assim ele instruiu Moisés com clareza, deveria chegar perto da Arca da Aliança, e para seu transporte deu ele instruções precisas sobre a vestimenta a ser usada e o calçado apropriado. A despeito de todos esses cuidados, assim mesmo houve depois um deslize, segundo o livro de Samuel, capítulo 20. Numa ocasião em que Davi mandou transportar a Arca da Aliança, Uzaí a seu lado. Quando os bois, que puxavam o carro, se agitaram e fizeram a arca pender para um lado, Uza susteve-a com as mãos, como que atingido pelo raio, caiu morto no mesmo instante. Sem dúvida, a Arca da Aliança estava eletricamente carregada. Pois, se hoje a reconstruirmos de acordo com as instruções fornecidas por Moisés, produzir-se-á uma carga elétrica de várias centenas de volts. O condensador será formado pelas placas de ouro, uma carregada positivamente, e a outra, negativamente. Se, além disso, um dos querubins colocados sobre a arca servisse como magneto, então o alto-falante, talvez até uma espécie de aparelho de comunicação recíproca entre Moisés e a astronave, estaria perfeito. Os detalhes da construção da Arca da Aliança podem ser lidos com todas as minúcias na Bíblia, sem necessidade de consultar o livro do Êxodo. Lembram-nos de que a Arca da Aliança frequentemente estava envolta por faíscas saltitantes e que Moisés, cada vez que precisasse de conselho e ajuda, se servia desse transmissor. Moisés ouvia a voz do seu Senhor, nunca, porém, o avistou. Quando uma vez pediu que se lhe mostrasse, seu Deus respondeu: Tu não podes enxergar minha face, pois homem algum que me vê permanece em vida. E o Senhor falou: Vê, há lugar a meu lado, pisa na rocha. Quando minha glória passar, colocar-te-ei numa brecha da rocha, e estenderei minha mão protetora sobre ti até que eu tenha passado. E quando então eu tirar a mão, tu me verás pelas costas, mas meu rosto não poderás fitar. Êxodo 33, 20. Há duplicações surpreendentes. Na epopeia de Gilgamesh, que se origina dos Sumérios, é muito mais antiga do que a Bíblia. Na quinta prancha se encontra, singularmente, a mesma sentença: nenhum mortal sobe ao monte onde habitam os deuses. Quem olhar para o rosto dos deuses, tem de perecer. Em diversos livros antigos, que registram partes da história da humanidade, há narrações muito parecidas. Porque os deuses não queriam mostrar-se face a face. Porque não deixavam cair suas máscaras. O que temiam? Ou a descrição do Êxodo é oriunda da epopeia de Gilgamesh? Também isso é possível, afinal, consta que Moisés foi educado na corte real egípcia. Quiçá tivesse naqueles anos acesso às bibliotecas ou tivesse conhecimento de velhos segredos. Talvez também tenhamos que duvidar quanto à nossa datação do Antigo Testamento, porque muita coisa fala a favor de que Davi, vivendo muito mais tarde, ainda lutasse contra gigantes de 6 dedos na mão e 6 dedos no pé, segundo o livro de Samuel, 21, 18-22. Também é preciso levar em conta a possibilidade de todas essas antiquíssimas histórias, lendas e descrições haverem sido colecionadas e reunidas num local e, mais tarde, um tanto misturadas ao serem recopiadas, em suas migrações pelos diferentes países. Os achados de anos recentes no Mar Morto, textos Qumran, resultam em um valioso e surpreendente complemento do Gênese bíblico. Mais uma vez, uma série de escritos até então desconhecidos fala de carros celestes, de filhos do céu, de rodas e da fumaça que as aparições voadoras espalhavam em seu redor. No Apocalipse de Moisés, capítulo 33, Eva olhou para o céu e lá viu aproximar-se um carro de luz,
puxado por 4 águias cintilantes. Nenhum ser humano teria sido capaz de descrever essa maravilha. Lê-se em Moisés. Finalmente, o carro ter se aproximado de Adão e dentre as rodas teria surgido fumaça. Esta história, anotada à margem, não nos diz muita coisa nova. De qualquer maneira, porém, já em conexão com Adão e Eva fala-se, pela primeira vez, em carros de luz, rodas e fumaça, como aparições maravilhosas. No pergaminho de Lameque, foi decifrada uma ocorrência fantástica. Como o rolo só se conservou em fragmentos, faltam agora no texto frases e sentenças inteiras. O que restou, entretanto, é suficientemente singular para ser relatado. Diz a tradição que certo dia Lameque, pai de Noé, voltando para casa, foi surpreendido pela presença de um menino que, pelo seu aspecto externo, em absoluto se enquadraria na família. Lameque levantou pesadas acusações contra sua mulher Bat-Enoch e afirmou que aquela criança não se originara dele. Ora, Bat-Enoch jurou por tudo que lhe era sagrado que o sêmen era dele, do pai Lameque, que não era nem de algum soldado, nem de um estranho, nem de um dos filhos do céu. Entre parênteses seja anotada a pergunta, afinal, de que espécie de filhos do céu falava Bat-Enoch? De qualquer maneira, esse drama familiar ocorreu antes do dilúvio. Não obstante, não acreditou nas juras de sua mulher e, desassossegado até o fundo de sua alma, partiu para pedir conselho a seu pai Matusalém, a quem relatou o caso familiar que tanto o deprimia. Matusalém ouviu, meditou e, por sua vez, se pôs a caminho, para consultar o sábio Enoque. Aquele assunto de família estava causando tal alvoroço que o velho enfrentou os incômodos de uma longa viagem. Era preciso pôr a limpo a origem do garoto. Lá chegando, Matusalém descreveu Enoque como na família de seu filho Lameque havia aparecido um menino que não tinha o aspecto de um ser humano, mas, ao contrário, o de um filho do céu. Os olhos, os cabelos, a pele, o ser todo inteiro não se enquadrava na família. O sábio Enoque escutou o relato e mandou o velho Matusalém de volta, com a notícia extremamente alarmante de que um grande juízo punitivo sobreviria, atingindo a terra e a humanidade, e que toda a carne seria aniquilada, por ser suja e perversa. O menino estranho, porém, de quem a família suspeitava, teria sido escolhido para ser o progenitor daqueles que sobreviveriam ao grande juízo universal. Por esse motivo, Matusalém deveria ordenar a seu filho Lameque que desse ao menino em nome de Noé. Matusalém viajou de volta, informou seus filhos Lameque sobre tudo o que estaria para vir. O que restava a Lameque senão reconhecer o estranho garoto como seu próprio filho e dar-lhe o nome de Noé. O admirável nessa história de família é a revelação de que já os pais de Noé estivessem informados sobre o dilúvio a ser esperado e que até o avô Matusalém tivesse sido posto a par do futuro cataclismo e preparado para a horrível ocorrência pelo mesmo Enoque que, pouco depois, segundo o próprio Gênese, desapareceria para sempre sem haver morrido. Gen. V. 24. Não se levanta aqui, a sério, a questão de que a raça humana tenha sido, ou não, deliberadamente miscigenada com, e por, seres estranhos do espaço cósmico. O que, então, poderia emprestar sentido à continuada fecundação da humanidade por gigantes e filhos celestes, com eliminação subsequente de exemplares malogrados. Visto por esta perspectiva, o dilúvio se transforma em um projeto preconcebido por seres desconhecidos desembarcados, com o fim de destruir a raça humana, exceto algumas nobres exceções. Se, no entanto, o dilúvio, cuja autenticidade é historicamente comprovada, foi planejado e produzido com a mais clara intenção, e isto várias centenas de anos antes que Noé recebesse a missão de construir a arca, então não mais pode ser aceito como juízo divino. A possibilidade da procriação de uma raça humana inteligente hoje não mais constitui tese tão absurda. Assim como a lenda de Tiahuanaco e a inscrição na cumeira da Porta do Sol relatam que desembarcou de uma nave espacial a mãe primitiva com finalidade de dar filhos à Terra, também as antigas escrituras sagradas não se cansam de contar que Deus criou o homem à sua semelhança. Há textos que afirmam terem sido necessárias, para isso, várias experiências, até que finalmente o homem resultasse assim como Deus o queria.
Em conjunto com a hipótese da visita de seres inteligentes estranhos, do cosmo à nossa Terra, podemos supor que hoje somos de espécie semelhante àquela dos estranhos seres lendários. Dentro dessa cadeia de indícios comprovadores, também as oferendas de sacrifícios, que os deuses exigiam dos nossos antepassados, fornecem enigmas curiosos. De modo algum exigia-se tão somente incenso e sacrifícios animais. Muitas vezes, dos itens solicitados constam moedas, cujas ligas metálicas eram exatamente prescritas. De fato, encontrou-se em Ezion-Geber a maior instalação fundidora do Oriente Antigo, um forno regular de fundição, ultramoderno, com um sistema de canais ventiladores, chaminés e aberturas com finalidades específicas. Peritos em mineração, de nossos dias, ficam estarrecidos ante o fenômeno, até hoje não esclarecido, de como, nessa instalação antiquíssima, podia ser purificado o cobre. Era esse, sem dúvida, o caso, pois em poços e galerias nos arredores de Ezion-Geber, foram encontrados grandes depósitos de sulfato de cobre. A todos esses achados atribui-se a idade mínima de 5.000 anos. Se nossos astronautas, algum dia, sobre um planeta, encontrarem seres primitivos, estes, provavelmente, também os tomarão por filhos dos seus deuses. Possivelmente, nossas inteligências, nesses espaços ignorados e ainda não suspeitados, estarão tão à frente dos indígenas locais quanto estavam aqueles vultos lendários do cosmo, com relação a nossos antepassados. Qual a decepção, porém, se também lá, naquele local de desembarque ainda desconhecido, tivesse havido grande progresso, e nossos astronautas não fossem saudados como deuses, mas ridicularizados como seres vivendo ainda em considerável atraso. Capítulo V. Astronaves procedentes do espaço. Deuses e humanos gostavam de acasalar-se. Mais uma. Exposição de novos veículos. Indicações sobre energias de aceleração. O primeiro relatório de fatos observados de bordo de uma nave espacial. Narrativa de um sobrevivente do dilúvio. O que é verdade? O fim do século passado, verificou-se sensacional descoberta na colina de Kunjik, gravada em 12 placas de argila. Encontrou-se uma epopeia heróica de forte poder expressivo, pertenceu à biblioteca do rei Assurbanipal. A lenda está escrita em língua cádica. Mais tarde, foi encontrada uma outra cópia do conjunto, que retrocede até o rei Hammurabi. Inequivocamente, está comprovado que a redação primitiva do poema épico de Gilgamesh se deve aos sumérios, a esse povo misterioso, cuja origem não conhecemos, mas que nos legou os surpreendentes números de 15 dígitos e uma avançada astronomia. É evidente, também, que o enredo principal da epopeia de Gilgamesh desenrola-se paralelamente ao da narrativa bíblica incluída no livro do Gênesis. Na primeira placa das 12 encontradas em Kunjik, relata-se que o vitorioso herói Gilgamesh construiu um muro em volta de Uruk. Lê-se que o deus do céu residia numa casa elevada, que dispunha de silos de cereais e que sobre os muros da cidade havia sentinelas. É possível depreender-se que Gilgamesh tenha sido uma mistura de deus e homem, 2/3 deus e 1/3 homem. Peregrinos que vinham a Uruk olhavam seu corpo com admiração e receio, porque nunca antes haviam visto algo parecido em beleza e vigor. Outra vez, portanto, no início do relato, a ideia de um cruzamento entre deuses e humanos. A segunda placa informa como foi criado mais um vulto, Enkidu, pela deusa celestial Aruru. Enkidu é descrito com todas as minúcias, era peludo em todo o corpo, nada sabia da terra e da gente, vestia peles, comia ervas do campo e bebia do mesmo manancial em conjunto com os animais. Também brincava nas águas escachoantes, com as criaturas que nelas habitam. Gilgamesh, rei da cidade de Uruk, ao saber desse ser pouco atraente, sugeriu que se lhe desse uma bela mulher, a fim de que se desacostumasse dos animais. O ingênuo Enkidu caiu, se com prazer não se relata, na armadilha do rei e passou 6 dias e 6 noites com uma beleza semidivina. Essa iniciativa de Alcovitice real dá que pensar, naquele mundo bárbaro. A ideia de um cruzamento entre semideus e semi-animal não parecia tio familiar assim. A terceira placa refere-se a uma nuvem de poeira, vinda de longe, e relata: o céu havia rugido, a terra tremido,
E finalmente o Rei do Sol tinha vindo e arrebatado Enkidu, com asas e garras poderosas. Lê-se, com surpresa, que sobre o corpo de Enkidu algo como chumbo tinha pousado, e que o peso de seu corpo lhe parecera como de um rochedo. Não atribuamos aos narradores antigos menos imaginação do que a que nós hoje podemos desenvolver, e também descontemos os condimentos acrescentados por tradutores e copistas. Mesmo assim, ainda restam estranhezas no relato, de onde deviam e podiam os velhos cronistas saber que o peso do corpo, a uma determinada aceleração, se torna pesado como chumbo. Nós conhecemos as forças de gravitação e aceleração. Quando um astronauta, no momento da partida, é comprimido em seu assento pela força de vários G, símbolo usual de aceleração da gravidade, o fenômeno foi precalculado. Mas como ocorreu essa ideia ao velho cronista? A quinta placa relata que Gilgamesh e Enkidu se põem a caminho para juntos visitarem a sede dos deuses. De longe já podiam ver o brilho da torre onde vivia Deus Irminis. As setas e os dardos que, como viandantes cautelosos, eles atiraram sobre as sentinelas, e ricochetearam, inofensivos. E quando alcançaram os domínios dos deuses, tonitrou-lhes uma voz: Voltai! Nenhum mortal chega ao monte sagrado onde moram os deuses. Quem olhar a face dos deuses, deve ser exterminado. Tu não podes ver minha face, pois nenhum ser humano que me vê conserva a vida, diz Deus a Moisés, no livro do Êxodo. Na sétima placa, finalmente, está o primeiro relato de testemunha ocular de uma viagem cósmica, comunicado por Enkidu. 4 horas teria ele voado nas garras de bronze de uma águia. E este é o relato textual. Ela me falou: olha para baixo sobre a terra. Que aspecto tem? Olha sobre o mar. Como te parece? E a terra era como uma montanha, e o mar como uma poça d'água. E novamente voou ela mais alto, subindo 4 horas, e me falou: olha para baixo sobre a terra. Que aspecto tem? Olha sobre o mar. Como te parece? E a terra era como um jardim, e o mar como o córrego de um jardineiro. E mais 4 horas ela voou para o alto e disse: olha para baixo sobre a terra. Que aspecto tem? Olha sobre o mar. Como te parece? E a terra parecia um mingau de farinha, e o mar era como uma barrica d'água. Neste caso particular, algum ser deve ter visto o globo terrestre a grande altura. Acertado demais é o relato para poder ser puro produto da imaginação. Quem poderia relatar que a terra teria o aspecto de um mingau de farinha, o mar de uma barrica d'água, se ainda não houvesse a mínima ideia do globo terrestre visto por cima? Pois de fato a terra, vista de altura considerável, parece um quebra-cabeças composto de mingau e de barricas d'água. Se na mesma placa se relata que uma porta falava com um homem vivo, não hesitamos em identificar esse fenômeno singular como produzido por um alto-falante. E na oitava placa o mesmo Enkidu, que deve ter visto a terra de altura considerável, morre de uma doença misteriosa, tão misteriosa, que Gilgamesh pergunta se talvez o hálito venenoso de um animal celeste não o teria atingido. De onde Gilgamesh levantou essa suspeita de que a respiração tóxica de um animal celeste pudesse induzir-o na doença letal e incurável. A nona placa relata como Gilgamesh chora a morte de seu amigo Enkidu e resolve empreender uma longa viagem até os deuses, porque não consegue mais se livrar da ideia de que poderia morrer da mesma doença, como Enkidu. Na descrição se diz que Gilgamesh chegou até as 2 montanhas, que sustentavam o céu, e que entre essas montanhas se arqueava a Porta do Sol. Em frente à Porta do Sul encontrou ele gigantes que, após longo diálogo, o deixaram passar, porque ele mesmo, afinal, era 2/3 Deus. Finalmente, Gilgamesh encontrou o Parque dos Deuses, atrás do qual se alargava o mar infinito. 2 vezes, os deuses advertiram Gilgamesh em seu caminho. Gilgamesh, para onde corres? A vida, que procuras, tu não a encontrarás. Quando os deuses criaram os homens, destinaram-lhes a morte, a vida, guardaram para si próprios. Gilgamesh não lhes deu ouvidos. Quaisquer que fossem os perigos, queria ele alcançar o Utnapishtim, o pai dos homens. O Utnapishtim, porém, vivia além do grande mar, para lá não havia caminho e, fora do Deus Sol, nave alguma voava para lá. Sob múltiplos perigos, Gilgamesh atravessou o mar. E assim,
A 11ª placa pôde narrar seu encontro com Utnapishtim. Gilgamesh achou o corpo do pai dos homens não mais alto e largo do que o seu próprio e julgou que se pareciam como um pai com o filho. Utnapishtim, então, conta seu passado a Gilgamesh, estranhamente na forma da primeira pessoa do singular. Para nosso espanto, recebemos de Utnapishtim o relato exato do dilúvio. Conta ele que os deuses o advertiram da grande maré vindoura e lhe deram ordem para construir um barco, onde ele devia recolher mulheres e crianças, seus parentes, e artesãos de qualquer ramo de arte. A descrição da tempestade, das trevas, das águas subindo e do desespero dos homens que ele não podia levar, é de uma força narrativa ainda hoje cativante. Também aqui, como no relato de Noé na Bíblia, ouvimos a história do corvo e da pomba, que foram soltos, e como, finalmente, quando as águas baixaram, o barco aportou numa montanha. O paralelismo do relato sobre o dilúvio no poema épico de Gilgamesh e na Bíblia é indubitável, não discutido por nenhum pesquisador. O fascinante desse paralelismo é que estamos a lidar com outros sinais e deuses diversos. Se a narração bíblica do dilúvio é de segunda mão, o uso da primeira pessoa do singular no relato de Utnapishtim é indício de que, na epopeia de Gilgamesh, estava com a palavra um sobrevivente, uma testemunha ocular do cataclismo, que no Antigo Oriente, há alguns milhares de anos, ocorreu uma catástrofe inundatória, é inequivocamente comprovado. Textos cuneiformes da antiga Babilônia indicam, com muita exatidão, onde restos do barco, de fato, deveriam ser encontrados. Ao lado sul do Ararat encontraram-se 3 fragmentos de madeira, que talvez indiquem o ponto de chegada da arca. Quanto ao mais, as probabilidades de achar restos de um navio construído em sua maior parte de madeira, e que há mais de 6.000 anos enfrentou o dilúvio, são extraordinariamente escassas. A epopeia de Gilgamesh, além de ser um registro de primeira mão, contém não somente os mais antigos relatos, nela também há episódios extraordinários, que não poderiam ter sido inventados por nenhum ser inteligente na época da gravação das placas, nem por tradutores e copistas dos séculos subsequentes. Com efeito, as narrações incluem fatos que devem ter sido conhecidos dos autores do poema épico de Gilgamesh. Se os examinarmos à luz dos conhecimentos odiernos, pode uma formulação de novas perguntas afugentar um pouco as trevas. Será possível que a epopeia de Gilgamesh nem mesmo tenha ocorrido no Antigo Oriente, mas na região de Tiwanaku? É possível imaginar que descendentes de Gilgamesh viessem da América do Sul e trouxessem consigo o poema épico? Uma afirmativa nesse campo sempre contribuiria para esclarecer a menção da Porta do Sol, da Travessa do Mar e, simultaneamente, do repentino aparecimento dos Sumérios, pois, como se sabe, todas as criações da Babilônia mais recente neles tiveram sua origem. Sem nenhuma dúvida, a elevada cultura egípcia dos faraós dispunha de bibliotecas em que eram guardados, ensinados, aprendidos e copiados os velhos segredos. Moisés, já o dissemos, cresceu na corte egípcia e, por certo, tinha acesso aos venerandos recintos das bibliotecas. Moisés era um homem receptivo e instruído. Na verdade, consta que ele mesmo escreveu os 5 primeiros livros bíblicos, embora até hoje seja um mistério indecifrado qual a língua em que ele possa tê-los escrito. Se adotarmos a hipótese de que o poema épico de Gilgamesh chegou ao Egito, vindo dos Sumérios, através dos assírios e babilônios, e que o jovem Moisés lá o tem encontrado e adaptado às suas finalidades, então, a história sumeriana do dilúvio é original, e não a que consta na Bíblia. Não é lícito formular tais perguntas? A nós parece que o mitoto clássico da pesquisa pré-histórica é por demais bitolado e por isso não pode chegar a conclusões inatacáveis. Está exageradamente amarrado a velhas estruturas mentais e não dá lugar à imaginação e à especulação, que por si sós estimulariam um impulso criador. Diversas oportunidades de pesquisa no Antigo Oriente sem dúvida fracassaram em virtude de excessivo rigorismo quanto à intocabilidade e santidade dos livros da Bíblia. Devido a esse tabu, não se ousava externar perguntas e dúvidas. Os supostamente esclarecidos pesquisadores, ainda dos séculos XIX e XX, têm estado presos nas malhas espirituais de erros milenares, porque a investigação do passado tem de pôr à prova certas partes dos relatos da Bíblia. Mas,
Mesmo um cristão muito devoto deveria compreender que algumas das ocorrências narradas no Antigo Testamento realmente não são compatíveis com o caráter de um Deus bondoso, grande e onipresente. Justamente aquele que deseja conservar intangíveis as teses da fé bíblica deveria estar interessado em esclarecer quem, afinal, educou os homens na antiguidade, quem lhes deu as primeiras regras para um convívio social, quem lhes transmitiu leis de higiene e quem destruiu os pervertidos. Se pensarmos e perguntarmos assim, não estaremos sendo ateus. Temos a firme convicção de que, quando a última pergunta relativa ao nosso passado tiver merecido uma resposta genuína e convincente, algo restará no infinito que, por falta de nome melhor, chamamos de Deus. Mas a hipótese de um Deus inimaginável que, para seus movimentos, precisasse de veículos com rodas e asas, se acasalasse com humanos primitivos e não pudesse deixar cair sua máscara, permanece, enquanto não houver provas disso, na categoria da presunção e do abuso. A resposta dos teólogos, que Deus é sábio e que nós não poderíamos suspeitar de que maneira ele se teria manifestado a seu povo e o subordinado, contorna a questão e por isso é insatisfatória. A maioria das pessoas gostaria de fechar os olhos diante de novas realidades. Mas o desenrolar do futuro vai dia a dia desmanchando um pouco de nosso passado. Dentro de uns 12 anos, os primeiros homens descerão em Marte. Se lá se encontrar uma única construção pré-histórica, de há muito abandonada, se lá for achado um único objeto indicador da existência de seres inteligentes anteriores, se houver um único desenho ainda reconhecível sobre rocha, então qualquer desses achados tornará duvidosas as nossas religiões e levantará um turbilhão em nosso passado. Uma única descoberta desse gênero deflagrará a maior das revoluções de uma total reformulação na história da humanidade. Não seria mais inteligente, em face do inevitável confronto com o futuro, encararmos nosso passado com ideias novas, repletas de imaginação? Muito longe de ser incrédulos, não mais podemos dar-nos ao luxo de ser demasiadamente crédulos. Cada religião possui o esboço de seu Deus, e instrui a pensar e crer dentro dos limites desse esboço. Entre mentes, com a era do espaço, o dia do juízo intelectual aproxima-se de nós cada vez mais. As nuvens teológicas desvanecer-se-ão, rasgar-se-ão como pedaços de neblina. Com o passo decisivo para o cosmo, teremos de reconhecer que apenas existe um Deus único, e não 2 milhões de deuses, 20 mil seitas ou 10 grandes religiões. Continuemos, porém, a especular em torno de nossa hipótese sobre o misterioso passado da humanidade. Até este momento, eis o quadro que obtivemos. Há tempos remotíssimos, ainda incomensuráveis, uma nave espacial alienígena descobriu nosso planeta. A tripulação da espaçonave viu logo que a Terra possuía todas as condições para a formação de uma vida inteligente. Evidentemente, o homem então existente ainda não era Homo sapiens, mas qualquer outra coisa. Os astronautas estranhos fertilizaram artificialmente alguns exemplares femininos desses seres, deixaram-nos em sono profundo, e tornaram a partir. Milhares de anos mais tarde, os astronautas voltaram e encontraram alguns poucos exemplares do gênero Homo sapiens. Repetiram o processo enobrecedor e selecionador algumas vezes, até finalmente formar um ser com um grau de inteligência suficiente para lhe serem ensinadas regras sociais. Ainda continuavam bárbaros os homens daquele tempo, existindo o perigo de que retrocedessem e tornassem a acasalar-se com animais. Os astronautas aniquilavam os exemplares malogrados, ou levavam-nos, a fim de deixá-los em outros continentes. Surgiram as primeiras comunidades e as primeiras aptidões. Paredes de rocha e cavernas foram pintadas, a cerâmica foi inventada e tiveram êxito as primeiras tentativas arquitetônicas. Esses primeiros homens têm um respeito incomensurável pelos astronautas estrangeiros. Como chegam de qualquer parte e depois desaparecem para qualquer parte, tornam-se deuses para eles. Por um motivo inimaginável, os deuses estão interessados em transmitir inteligência. Cuidam de suas criações, desejam protegê-las de deterioração e manter o mal distante delas. Querem forçar uma evolução positiva de seus seres sociais. Crianças anormais eram eliminadas, cuidando-se de que o restante dispusesse das condições necessárias a uma sociedade capaz de desenvolver-se.
Admitamos que essa especulação ainda se ressente de muitas lacunas. Faltam as provas, dir-nos-ão. O futuro mostrará quantas dessas lacunas podem ser preenchidas. Este livro apresenta uma hipótese feita de muitas especulações, de modo algum é preciso que, por isso, seja real. Comparando-a, porém, às teorias de que vivem, incontestavelmente, várias religiões, sob a proteção de seus tabus, desejamos atribuir também à nossa hipótese uma percentagem mínima de probabilidade. Talvez faça algum bem dizer algumas palavras sobre a verdade. O adepto incondicional de uma religião está convicto de que ele possui a verdade. Isso é válido não só para o cristão, mas também para os membros de outras comunidades religiosas, grandes ou pequenas. Teosofistas, teólogos e filósofos meditaram sobre sua doutrina, sobre seu mestre e seus ensinamentos, estão convencidos de haver encontrado a verdade. Naturalmente, cada religião tem sua história, as correspondentes promessas de Deus, tem suas alianças com Deus, seus profetas e sábios mestres, que disseram. As provas da verdade sempre partem do centro da própria religião. O resultado é uma forma fechada de pensar que fomos induzidos a aceitar desde a infância. Não obstante, muitas gerações viveram e vivem na convicção de estar de posse da verdade. Um pouco mais modestos, julgamos que não podemos possuir a verdade. Pode-se, na melhor das hipóteses, acreditar nela. Quem realmente procurar a verdade, não pode e não deve procurá-la unicamente sob as premissas e dentro dos limites de sua própria religião. Caso contrário, a insinceridade presidirá ao exame de matéria que exige máxima integridade. Afinal, qual é o objetivo da vida? Crer na verdade, ou procurá-la? Podem ser arqueologicamente comprovados, na Mesopotâmia, vários fatos do Antigo Testamento, mas, nem por isso, esses fatos verificados são provas da verdade da respectiva religião. Quando em alguns pontos são escavadas cidades, aldeias, poços ou escritos antiquíssimos, tais achados demonstram que a história daquele povo é genuína. Não se comprova com isso que também o Deus do respectivo povo tenha sido o único Deus, e não um cosmonauta. Em todo o mundo, hoje em dia, há escavações provando que tradições correspondem aos fatos. Mas ocorreria a um único cristão a ideia de reconhecer o Deus da cultura pré-incaica como o Deus genuíno, tendo em vista as escavações realizadas no Peru? Pensamos, bem singelamente, que tudo seja um mito, ou história vivida de um povo, não mais. E isso, a nosso ver, já é muito. Quem, portanto, procurar realmente a verdade, não pode rejeitar aspectos novos e audaciosos, embora ainda não comprovados, apenas porque não se enquadram em seu esquema de pensamento, ou fé. Como há 100 anos não se cogitava de viagens espaciais, nossos pais e avós não podiam ter qualquer ideia quanto à possibilidade de nossos antepassados terem tido visitas do espaço cósmico. Figuremos, por exemplo, a ideia terrível, mas infelizmente possível, de a nossa civilização atual ser completamente aniquilada por uma guerra em que se usassem bombas H. 5.000 anos mais tarde, os arqueólogos achariam então fragmentos da Estátua da Liberdade, de Nova York. Segundo o atual esquema de pensamento, os arqueólogos do futuro deveriam afirmar, trata-se de uma divindade desconhecida, provavelmente uma divindade do fogo, devido à tocha, ou uma divindade do sol, devido aos raios em volta da cabeça da estátua. Que pudesse tratar-se de um monumento bem simples, isto é, de uma estátua da liberdade, é coisa que nem se poderia dizer, caso se ficasse fiel ao atual esquema do pensamento. Não é mais possível bloquear os caminhos para o passado por meio de sentenças dogmáticas. Se queremos engajar-nos na busca trabalhosa da verdade, devemos ter a coragem de abandonar os moldes rígidos em que até aqui pensávamos e, como primeiro passo, começar a duvidar de tudo que aceitávamos como certo e verdadeiro. Podemos ainda nos dar ao luxo de fechar os olhos e fazer ouvidos moucos a pensamentos novos, somente porque não se afiguram ortodoxos ou pareçam absurdos. A ideia de uma descida na Lua, há 50 anos atrás, era completamente absurda. Capítulo V. Imaginação e lendas antigas. Ou antigos fatos. Tinham todos os cronistas a mesma imaginação maníaca. E, mais uma vez,
carros celestiais, explosões de bombas a gana. Antiguidade. Como aí descobrem planetas em telescópios. O curioso calendário de Sírio, nada de novo no norte, onde ficam os livros antigos. Recordações de nós no ano de 6.965. O que restaria de nós, depois de uma destruição total? Conforme nossas notas e considerações anteriores, havia coisas na antiguidade que, segundo concepções usuais, não deveriam ter existido. Nosso zelo colecionador, porém, não findou em absoluto com os achados acumulados. Ora, também na mitologia dos esquimós se afirma que as primeiras tribos haviam sido levadas para o norte por deuses de asas de bronze. Os peles vermelhas mais antigos têm notícia de um pássaro do trovão, que lhes trouxe o fogo e os frutos. Finalmente, a lenda maia Popovo nos relata que os deuses conheciam todas as coisas, o universo, os 4 pontos cardeais, e até a face redonda da Terra. Por que falam os esquimós em pássaros metálicos? Porque os índios se referem a um pássaro do trovão. Como e de onde os antepassados dos maias poderiam ter sabido que a Terra é redonda? Os maias eram inteligentes, possuíam cultura elevadíssima. Legaram-nos não somente um fabuloso calendário, mas deixaram-nos como herança também computações incríveis. Sabiam que o ano de Vênus tem 584 dias e avaliavam a duração do ano terrestre em 365, 2.420 dias. Cálculo exato hoje, 365, 2.422. Os maias deixaram-nos cálculos que alcançavam 64 milhões de anos. Inscrições mais recentes ocupam-se de tabelas que provavelmente atingem 400 milhões de anos. A famosa equação de Vênus poderia, muito plausivelmente, ter sido calculada por um cérebro eletrônico. O difícil aí, evidentemente, é acreditar que foi formulada por um povo semi-selvagem. A fórmula de Vênus, desenvolvida pelos maias, parte do seguinte: o Tzolk'in tem 260 dias, o ano terrestre 365 e o ano de Vênus 584. Nesses números se oculta uma possibilidade divisória assombrosa. 365 pode ser dividido por 73 5 vezes, 584 8 vezes. A fórmula incrível apresenta-se assim: Lua, 20x13x2x73 igual 260x2x73 igual 37.960. Sol, 8x13x5x73 igual 104x5x73 igual 37.960. Vênus, 5x13x8x73 igual 65x8x73 igual 37.960. Assim, depois de 37.960 dias, coincidem todos os ciclos. A mitologia afirma que então os deuses se reuniriam na grande praça do repouso. Os povos pré-incaicos, em suas lendas religiosas dizem que as estrelas são habitadas e que os deuses desciam até eles vindo da constelação das Pleiades. Textos em caracteres cuneiformes sumerianos, assírios, babilônios e egípcios oferecem a mesma imagem. Deuses vinham de estrelas e para eles voltavam. Andavam em naves de fogo ou barcos no céu. Possuíam armas misteriosas e prometiam a alguns poucos homens a imortalidade. É completamente compreensível que os povos antigos procurassem seus deuses no céu e, também, que largassem as rédeas à imaginação, para descrever maravilhosamente a glória dessas aparições incompreensíveis. Aceito tudo isso, mas ainda fica muita coisa por explicar. De onde, por exemplo, o cronista do Mar Barata poderia ter sabido da possibilidade de existir uma arma capaz de punir uma região com 12 anos de seca. Bastante poderosa ainda para matar fetos no ventre materno. Este poema épico da Índia antiga, o Mahabharata, é mais volumoso que a Bíblia e seu núcleo tem a idade de, no mínimo, 5.000 anos, mesmo numa estimativa prudente. Vale realmente a pena ler esse poema épico, tendo presentes no espírito os conhecimentos da época em que vivemos. Mal podemos admirar-nos ainda, quando, no Ramayana, ficamos sabendo que as Vimanas, isto é, máquinas voadoras, por meio de Mercúrio e forte vento propulsor, teriam navegado a grandes alturas.
As vimanas podiam vencer distâncias infinitas, mover-se de baixo para cima, de cima para baixo, e de trás para diante. Veículos espaciais com uma dirigibilidade de causar inveja. Nossa citação baseia-se na tradução de Anne Dut, Inglaterra, 1891. Por ordem de Rama, o carro maravilhoso subiu com enorme estrondo para uma montanha de nuvens. Não queremos passar por cima do fato de que, novamente, um cronista não só alude a um objeto voador, mas também menciona um pulsante estrondo. Outro trecho de uma barata. Bhima voou com sua vimana num raio imenso, que tinha um clarão do sol cujo ruído era como o trovejar de um temporal graus Celsius. Roy, 1889. A própria imaginação necessita de pontos de partida. Como o cronista pode dar descrições que, de qualquer maneira, pressupõem uma concepção de foguetes e também o conhecimento de que tal veículo seria capaz de cavalgar sobre um raio e causar um trovão assustador. No Sansaptakabada são feitas distinções entre carros que voam e outros que não são capazes de fazê-lo. O primeiro livro do Mahabharata revela a história íntima da solteira Kunti, que não só recebeu a visita do Deus Sol, mas em seguida também um filho, que teria sido radiante como o próprio Sol. Como Kunti, já então, temia a vergonha, deitou a criança numa cestinha, abandonando-a num rio. Adirata, um homem honesto da casta do Suta, pescou da água a cestinha com a criança, que passou a criar. Realmente, uma história pouco digna de ser mencionada aqui, se não tivesse uma semelhança evidente com a história de Moisés. E sempre de novo surge, persistentemente, a referência à fecundação do ser humano pelos deuses. A semelhança de Gilgamesh, Arjuna, o herói do Mahabharata, empreende longa viagem, para procurar os deuses e deles conseguir armas. E quando Arjuna, após enfrentar muitos perigos, acha os deuses, encontra até Indra, o Senhor dos Céus, em pessoa, ao lado de sua esposa Sachi. Ambos não encontram o valente Arjuna em lugares ou circunstâncias indefiníveis. Não encontram nenhum carro de combate celestial e até o convidam a viajar junto com eles para o céu. No Mahabharata acham-se indicações numéricas tão precisas, que se fica com a impressão de o autor ter tido preciso conhecimento do que escreveu. Descreve, cheio de horror, uma arma que podia matar todos os guerreiros que usassem metal no corpo. Quando os guerreiros eram informados a tempo da presença dessa arma, arrancavam de si todas as peças de metal que levavam, mergulhavam num rio e lavavam cuidadosamente seus corpos e tudo aquilo com que tivessem contato. Não sem motivo, como explica o autor, porque a arma causava o efeito de fazer cair os cabelos e as unhas das mãos e dos pés. Tudo que era vivo, lamenta ele, tornava-se pálido e fraco. No 8º livro encontramos de novo Indra em seu radiante carro celestial. Dentre todos os homens escolheu ele a Yudhishthira, o único que, em seu invólucro mortal, é capaz de entrar no céu. Também aqui não se pode deixar de notar o paralelo com os relatos sobre Enoque e Elias. No mesmo livro se diz, talvez o primeiro relato sobre o lançamento de uma bomba de hidrogênio, que Gurkha, de bordo de uma pulsante Vimana, arremessou um único projetil sobre a cidade tríplice. O relato usa vocábulos, como os temos na memória de relatórios de testemunhas oculares da explosão da primeira bomba de hidrogênio no atol de Bikini, fumaça branca incandescente, 10.000 vezes mais clara do que o sol, ter-se-ia levantado com brilho imenso e reduzido a cidade a cinzas. Quando Gurkha pousou de novo, seu veículo parecia um bloco radiante de antimônio. E, para os filósofos, seja registrado que foi Mahabharata que disse ser o tempo a semente do universo. Também os livros tibetanos Tanjua e Kanjua mencionam máquinas voadoras pré-históricas, que chamam de pérolas no céu. Ambos os livros acentuam expressamente que esse saber era secreto e não destinado ao público. No Samarangana Sutradhara há capítulos inteiros em que são descritas naves aéreas, de cujas extremidades emanavam, faiscando, fogo e mercúrio. A palavra fogo, em escritos antigos, não deve ter necessariamente o sentido de fogo aceso, pois, em total, podemos contar cerca de 40 espécies diferentes de fogo, que se relacionam, em sua maior parte, a fenômenos esotéricos e magnéticos. Para nós,
É difícil acreditar que os povos antigos soubessem que é possível obter-se energia de metais pesados, e como se procede para consegui-lo. Por outro lado, não devemos tornar a história tão simples a ponto de rejeitar os velhos textos em sânscrito como se fossem mitos. A multiplicidade dos pontos aqui citados, extraídos de escritos antigos, faz com que a suspeita quase se torne certeza de que na antiguidade houve encontros com deuses voadores. Com o velho método, infelizmente inveterado. Isso não existe. Isso são erros de tradução. Isso são exageros da imaginação dos autores ou copistas. Já não podemos avançar, mediante um novo esquema de pensamento, isto é, aquele desenvolvido pelos conhecimentos técnicos da nossa era. É preciso que abramos clareiras do matagal que esconde o nosso passado. Como o fenômeno das naves espaciais nos obscuros tempos pré-históricos é explicável, também fica em aberto, para uma interpretação plausível, o fenômeno das tão frequentemente descritas armas pavorosas, das quais os deuses se utilizaram ao menos uma vez. Textos do Mahabharata obrigam-nos à meditação. Era como se tivessem sido soltos os elementos. O sol girava em círculo. Queimado pela incandescência da arma, o mundo cambaleava de febre. Elefantes, atormentados pelo calor, corriam, loucos, para cá e para lá, procurando proteção contra o terrível ataque. A água fervia, os animais morriam. O inimigo era ceifado, e a fúria do fogo fazia com que as árvores, como nos incêndios de florestas, caíssem em fileiras. Os elefantes rugiam pavorosamente e caíam mortos ao solo, por toda uma vasta área. Os cavalos e os carros de combate se queimavam e tudo parecia como depois de um incêndio. Milhares de carros foram destruídos. Depois, um silêncio profundo desceu sobre o mar. Os ventos começaram a soprar, e a terra clareou. Ofereceu-se à vista quadro horripilante. Os cadáveres dos tombados haviam sido mutilados pelo horroroso calor, não mais parecendo gente. Nunca dantes havíamos visto arma tão pavorosa e nunca dantes havíamos ouvido falar de tal arma. Graucius. Roy, Drona Parva, 1889. Aqueles que escaparam, continua o relato, banhavam, a si, suas armaduras e suas armas, porque tudo estava coberto pelo sopro imortal dos deuses. Como se dizia no poema épico de Gilgamesh. Será que o alento venenoso do animal celestial por acaso te haja atingido? Alberto Tulli, ex-diretor da divisão egípcia do Museu do Vaticano, encontrou um fragmento da época de Tutmoses III, que viveu cerca de 1500 anos antes de Cristo. Ali se comunica que os escribas enxergaram, vinda do céu, uma bola de fogo, cujo alento era de mau cheiro. Tutmoses e seus soldados observaram esse espetáculo, até que a bola de fogo, afastando-se em direção ao sul, se perdesse de vista. Todos os textos citados são originários de milênios antes da nossa era. Os autores viviam em diferentes continentes em culturas e religiões diversas. Mensageiros ainda não existiam, viagens intercontinentais ainda não constavam da ordem do dia. A despeito disso, chegam notícias de tradições de todos os 4 cantos do universo e de fontes inumeráveis, contando todas elas mais ou menos a mesma coisa. Havia nos cérebros dos autores a mesma imaginação? Foram todos eles perseguidos, quase que maniacamente, pelos mesmos fenômenos? É impossível e inimaginável que os cronistas do Mahabharata, da Bíblia, do poema de Gilgamesh, dos escritos dos esquimós, dos índios, dos povos nórdicos, dos tibetanos e muitas outras fontes, relatem, por acaso e sem qualquer fundamento, todos eles, as mesmas histórias de deuses voadores, de estranhos veículos celestes e horríveis catástrofes ligadas a esses fenômenos. Não é possível que todos tenham tido as mesmas ideias, ao redor do mundo, como fruto de pura imaginação. Os relatos quase uniformes só podem ser oriundos de fatos, portanto, de ocorrências pré-históricas. Pouca coisa deve ter se alterado, mas ainda que o repórter da remota pré-história tenha inflacionado suas narrativas, mesmo assim, fica, no âmago de todas as reportagens exclusivas, como hoje, o fato real, o acontecimento descrito com precisão. E este não parece que possa ter sido inventado em tantas localidades e diversas épocas. Construamos um exemplo. Na selva africana desce,
Pela primeira vez, um helicóptero. Nenhum indígena jamais viu tal máquina. Com um enorme estrondo, aterrissa o helicóptero numa clareira. Pilotos em uniformes de campanha, com capacetes e metralhadoras, saltam dele. O selvagem, em sua tanga, estaca, tonto e abobado, ante essa coisa que desceu do céu, e ante os deuses seus desconhecidos. Depois de algum tempo, o helicóptero eleva-se de novo e desaparece na atmosfera. Sozinho de novo. O selvagem tem de conformar-se com esse aparecimento. A outros que não estiveram presentes, ele há de contar o que viu: um pássaro, um veículo celestial, que fazia barulho e exalava mau cheiro, seres que tinham a pele branca, que portavam armas que cuspiam fogo. A visita maravilhosa é fixada para todos os tempos e legada à posteridade. Quando o pai conta a seu filho, o pássaro celestial, evidentemente, não se tornará menor, e os seres que saíam de suas entranhas cada vez se tornam mais estranhos, grandiosos e possantes. Isto e muito mais ainda será poeticamente acrescentado. Condição básica, porém, para a história maravilhosa, foi a descida efetiva do helicóptero. O helicóptero desceu na clareira do matagal e os pilotos haviam saído dele. Dali por diante, o acontecimento continua existindo na mitologia da tribo. Certas coisas não são passíveis de ser inventadas. Também nós não iríamos vasculhar nossa pré-história para descobrir astronautas e aviões celestes, se tão somente 2 ou 3 livros antigos referissem tais fenômenos. Uma vez, porém, que de fato quase todos os textos dos povos primitivos em toda a volta do globo terrestre contam a mesma coisa, então é preciso que tentemos explicar as verdades objetivas ali ocultas. Filho do homem, habitas em meio a uma geração rebelde, que possui olhos para ver e assim mesmo nada vê, e tem ouvidos para ouvir e assim mesmo nada ouve. Ezequiel 12, 1. Sabemos que todos os deuses sumerianos correspondiam a determinados astros. Marduk igual Marte, o deus supremo, consta ter tido uma estátua de ouro puro, de 800 talentos de peso. Isso corresponderia, se acreditar em Heródoto, a uma imagem de 24.000 kg de ouro puro. Ninurta igual Sírio era o juiz do universo, e pronunciava sentenças sobre os homens mortais. Há placas com inscrições cuneiformes dirigidas a Marte, a Sírio e às Pleiades. Em hinos e orações dos sumérios sempre se mencionam, a cada passo, armas divinas que, em estilo e efeito, deveriam ter sido completamente absurdas para a época. Uma canto de louvor a Marte narra que ele fazia chover fogo e aniquilava seus inimigos com um relâmpago reluzente. De Mana se conta como se levanta no céu, irradiando um terrível clarão que segue e destrói as casas do inimigo. Foram encontrados desenhos e até a maquete de uma residência, que não era dessemelhante a um abrigo antiatômico pré-fabricado, redondo, tosco e com uma única abertura estranhamente emoldurada. Da mesma época, cerca de 3.000 anos antes de Cristo, os arqueólogos encontraram uma parelha com carro e cocheiro. Além disso, 2 esportistas lutadores, tudo num acabamento impecável e limpo. Os sumérios, isso é comprovado, eram mestres de um artesanato perfeito, porque modelaram um tosco abrigo antiaéreo, uma vez que outras escavações na Babilônia e em Uruk trouxeram à luz do dia obras muito mais finas. Ainda não faz muito tempo que na cidade de Nippur, 150 quilômetros ao sul de Bagdá, foi encontrada uma biblioteca sumeriana inteira, contendo cerca de 60.000 placas com inscrições. Uma delas contém 6 colunas gravadas, que constituem a mais antiga descrição do dilúvio. 5 cidades pré-diluvianas são nomeadas no texto: Eridu, Badibira, Larak, Sitipar e Churupak. 2 dessas cidades até agora ainda não foram encontradas. Nessa mais antiga das placas até hoje decifradas, o Noé dos sumerianos chama-se Zuzudra. Deve ter morado em Churupak e lá também deve ter construído a sua arca. Dispomos, pois, agora, de uma narração do dilúvio ainda mais antiga do que aquela que possuímos até aqui, no poema épico de Gilgamesh. Ninguém sabe se novos achados não trarão descrições ainda mais remotas. Os homens das culturas antigas parecem ter sido como que magicamente dominados pela ideia da imortalidade ou da reencarnação. Servos e escravos, obviamente por sua própria e espontânea vontade, encerravam-se no túmulo,
junto com seu senhor. No jazigo funerário de Shubat havia nada menos de 70 esqueletos, lado a lado, em ordem perfeita. Sem um menor sinal de violência, sentados ou deitados, em suas vestes ricamente coloridas, esperavam a morte que, talvez ocasionada por veneno, devia ter sobrevindo rapidamente e sem dor. Inabalavelmente convictos, devem eles ter esperado uma vida nova com seu Senhor, no além. Quem teria posto na cabeça desses povos pagãos a ideia de renascimento para uma vida nova?